Bom dia! Tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem. Mas se não estiver, vai ficar, porque nós vamos orar e a oração tem o poder de transformar qualquer situação. Você crê nisso? Você crê que a oração pode transformar qualquer situação? Que a oração pode mudar qualquer situação? Então, se você crê, coloca aí nos comentários que você crê. Eu creio que a oração transforma qualquer situação. E você, toma o que de manhã? Café ou chá? Ou suco? Coloca aí nos comentários o que você toma pela manhã. Bom, eu tomo café. E é muito importante que na primeira refeição do seu dia, que a gente chama de café da manhã, você também alimente a sua fé. Porque assim como o seu corpo precisa ser alimentado, a sua fé, o seu espírito também precisa ser alimentado. E se você alimenta o seu corpo todos os dias, você precisa alimentar a sua fé. Você precisa alimentar o seu espírito também todos os dias. E nada melhor do que fazer isso logo pela manhã. E hoje, o que eu quero trazer para você, a meditação, a reflexão que eu quero trazer para você, vai abençoar a sua vida. Mas se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, curte, compartilha para que essa mensagem chegue em mais pessoas. A Bíblia diz no livro de Jó, no capítulo 3, no versículo 25, algo que nós não podemos alimentar no nosso coração, algo que nós devemos combater, algo que você precisa ter como um inimigo da sua vida, da sua fé, do seu futuro. A Bíblia diz assim: exatamente aquilo que eu mais temia desabou sobre a minha cabeça, e o que mais me dava medo veio a me acontecer. Não tenho paz nem tranquilidade, nem consigo descansar. Vivo perturbado. Jó 3, versículo 25 e 26. O medo fez com que Jó perdesse o sossego, perdesse a paz, se tornasse perturbado e atraísse para a vida dele tudo o que ele não queria que acontecesse. E o medo é um sentimento, é algo que você, se não arrancar, ele cresce, ele aumenta e ele vai tomando uma proporção sobre todas as áreas da sua vida. Você começa a ter medo da traição, medo da perda, medo da morte, medo de algo dar errado, medo da doença chegar, medo de não dar conta de cuidar dos seus filhos, medo de não dar conta de fazer o que você precisa fazer, medo. E o medo, ele atrai aquilo que a gente teme. Então o medo é como um imã. Quanto mais medo eu tenho de algo, mais eu atraio aquilo para minha vida. Então, se eu tenho medo da doença, eu estou chamando doença. Se eu tenho medo de traição, eu estou chamando traição. Aquilo que eu temo, aquilo que eu alimento, vai sendo atraído. E aqui Jó, tudo, exatamente aquilo que ele temia sobreveio a ele, aquilo que ele temia, aquilo que ele tinha medo veio sobre a vida dele. E eu quero hoje encorajar você a vencer o medo. Como é possível vencer o medo? Quando você tem um pensamento de medo, quando você está sendo bombardeado por um pensamento que faz com que você tema alguma coisa, existe por trás do medo alguma outra coisa. Se você tem medo de ser traído, por trás desse medo existe um sentimento de insegurança. E essa insegurança pode estar crescendo na sua vida por causa da sua falta de cuidado com você mesmo, porque você mesmo não está cuidando de você e você está se sentindo inseguro, ou essa insegurança pode ser provocada por alguma atitude que a pessoa que você convive está tendo com você. Então, como é que você vence esse medo? Vencendo a insegurança. Se é você que precisa se cuidar, se você tem deixado os cuidados com você de lado,
Comece a se cuidar mais, comece a se amar mais, comece a se preocupar com você. Porque se você se sentir seguro de quem você é, se você se sentir seguro com a sua aparência, você já vai conseguir vencer essa insegurança que faz com que o medo nasça. Agora, se é a atitude da pessoa, então você precisa conversar com essa pessoa, explicar o que isso tem provocado em você, mas você não pode deixar esse sentimento crescer no seu coração. Porque o medo, ele é um sentimento tão destrutivo que ele diminui as defesas do seu organismo, ele baixa a sua imunidade, você fica mais propenso a ficar doente quando alimenta o medo de alguma coisa. Então o sentimento do medo é algo que você não pode alimentar, que você precisa resistir. Agora, se você tem medo do futuro, se você está temendo o futuro, você precisa parar e refletir sobre o que tem provocado esse medo do futuro. Porque existe algo que você pode fazer para acabar com esse medo? Existe algo que você pode fazer para que esse medo saia do seu coração? Você precisa fazer o que for necessário, porque o medo vai atrair. Às vezes você fica com medo do futuro, fica pensando no futuro, fica com medo do que vai acontecer, com medo do que pode chegar na sua vida, com medo das coisas darem errado. Eu quero te encorajar a partir de hoje, ao invés de alimentar o medo do futuro, você comece a alimentar a confiança de que Deus garante o seu futuro, de que Ele cuida de você, que Ele cuida, a Bíblia diz que Ele cuida dos pássaros, Ele cuida dos lírios. Quanto mais vós, homens, sois muito mais valiosos do que os pássaros, do que as flores. Então, o que tem feito com que esse medo seja alimentado dentro de você? Você pensa todo dia, você todo dia está se lembrando, você todo dia está recordando, você todo dia está criando um cenário ruim dentro da sua mente. Aí a sua mente virou um campo de batalha porque você cria dentro dela um cenário ruim. Aí você se vê no seu futuro de uma maneira que você não quer. Você se vê no seu futuro de uma maneira que você não gostaria. Então, se você não quer e se você não gostaria de viver nada disso, por que você está pensando isso? Por que você não começa a pensar exatamente naquilo que você quer? A gente tem a péssima mania de pensar no que a gente não quer que aconteça e de falar o que a gente não quer que aconteça, ao invés de pensar no que a gente quer que aconteça e ao invés de falar o que a gente quer que aconteça. E isso é um princípio de Deus. O medo, ele atrai aquilo que eu estou temendo. Não é Deus que está trazendo, eu estou atraindo. Você tem autoridade para atrair isso para a sua vida. Então eu quero hoje encorajar você a escrever num papel quais têm sido os seus medos. Pega a sua agenda, pega o seu caderno. Quais têm sido os seus medos? Escreve todos esses medos. E na frente desse medo, você vai escrever o contrário. Se você tem tido medo da doença, você vai falar sobre saúde. Você vai colocar saúde na frente. Se você tem tido medo da morte, medo de perdas, temer a morte por quê? Se você entregou a sua vida para o Senhor, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, você está salvo. Por que temer a morte? Você não tem por que temer a morte. Então escreve seus medos e na frente dos seus medos escreva o contrário e comece todos os dias pela manhã declarar, não medo, mas o contrário do medo. Se você tem tido medo de doença, você vai declarar saúde. Se você tem tido medo da dificuldade, da falta, da necessidade, você vai declarar prosperidade. Se você tem tido medo da traição, você vai declarar fidelidade. E essas declarações que você vai fazer todos os dias vão libertar a sua mente desse medo. A maneira que nós temos de libertar a nossa mente do medo é exatamente declarando o contrário daquilo que tememos. Então, comece a exercitar isso. Não declare mais o que você teme. Quando o pensamento do medo vier,
Mude esse pensamento, troque a tela. Você não troca a tela no celular? Quando você pega o celular, você faz assim para trocar a tela? Usa isso na sua mentalidade. Faz assim, ó, troque a tela. Nem que você tenha que usar suas mãos para trocar a tela e traga a tela daquilo que Deus ele quer para você. Porque a vontade de Deus para sua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Então você vai trocar a tela do medo pela tela da coragem, a tela daquilo que você está temendo por aquilo que você realmente deseja na sua vida. Você vai trocar a tela, ao invés de pensar em coisas ruins que você não quer que aconteça, você vai pensar naquilo que você quer que aconteça. O que você quer que aconteça no seu casamento? O que você quer que aconteça com os seus filhos? O que você quer que aconteça na sua vida e no seu futuro? Então você vai pensar naquilo que você quer que aconteça e não naquilo que você não quer. E você vai declarar o que você quer, não aquilo que você teme. Essa é a maneira, esse é o exercício que você faz para vencer os medos que têm dominado a sua mente e o seu coração. E eu quero orar por você. Se você ainda não colocou o seu nome aí, coloque o seu nome, porque eu vou colocar o seu nome no caderno de oração e eu vou orar todos os dias pela sua vida, apresentar a Deus a sua vida todos os dias. Eu vou interceder por você. Então escreva aí o seu nome, o seu pedido de oração. E se você pode orar comigo agora, vamos orar. Feche os seus olhos onde você está. Pai querido e amado, eu oro, meu Deus, por essa pessoa que tem alimentado no coração o medo de alguma coisa. Essa pessoa, meu Deus, que tem tido medo. O medo tem trazido tormenta para a mente dela e para o coração dela. Eu oro, meu Deus, para que o teu Espírito Santo venha tocá-la neste momento para remover todo o medo. Eu oro para que o teu poder toque agora sobre ela para remover, meu Pai, toda a tormenta que esse medo tem trazido. Que ela possa ser liberta hoje de todos os medos. Que o Senhor, meu Deus, venha fazer com que ela alimente no coração e na mente dela aquilo que o Senhor tem para a vida dela. Que ela possa nessa manhã, nesse café com fé, ter a fé dela alimentada. E o medo, meu Deus, todo o medo, todo o temor que ela estava trazendo no coração, seja vencido pela tua palavra. Eu entrego a vida de cada um deles nas tuas mãos. E eu oro, meu Deus, para que o teu Espírito Santo venha conduzi-los, para que o teu Espírito Santo venha mostrar a vontade do Senhor para a vida deles. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem com alguém. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Que Deus te abençoe.